Estão ao vivo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Quero converter. Quando eu estava com o pastor lá do cara. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vai entrando aí. Nós já vamos começar já. Deixa eu ver a página aqui pra ver. Vai chegando, vai todo mundo. Quem tiver já aí, já vai compartilhando no aviãozinho, porque vai ser poderoso hoje. Deus ele vai falar aos nossos corações. Você que está chegando, eu vou pedir você, compartilha aí, vai compartilhando aí, vai mandando para todo mundo. Nós vamos começar e vai ser poderoso. Verdades sobre o inferno. Hoje a chapa vai esquentar. Você não pode perder tudo aquilo que Deus tem para poder falar no seu coração. Eu vou te dar uma dica, antes da gente começar aqui. Se você correr lá no seu quarto, no seu guarda-roupa, pegar uma caneta e papel, para você poder anotar tudo, porque vai ser poderoso. Quero dar boa noite para o nosso pastor Danos Castelo Branco. Boa noite, pastor. Gostaria de falar alguma coisa antes de começarmos? Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse momento por esta live. Quero agradecer aqui a todos os pastores, amigos que estão me ajudando a divulgar esse momento ao vivo e te agradecer, Marcos, publicamente pelo carinho, pela dedicação à minha vida e ao meu ministério. Quero crer que será um tempo espetacular de Deus na nossa vida. Se liga aí porque vamos falar sobre as verdades a respeito do inferno. Espero que você esteja gozando de paz, saúde e prosperidade no seu lar, em nome de Jesus. Galera, só para me entender aqui, queria saber se está todo mundo conseguindo nos ouvir, está conseguindo nos ver. Você está conseguindo nos ouvir, nos ver? Manda aqui nos comentários só para a gente entender aqui, para a gente poder ver, para a gente orar e começar essa live aqui. Se você está ouvindo e se você está nos vendo, comenta aqui, por favor. Está ouvindo bem? O som está chegando bem? Só para a gente saber, para a gente começar aqui. Sim, está todo mundo falando que está ouvindo bem, está nos vendo, está todo mundo. Então vamos orar para a gente poder começar essa noite? Pai, nós te damos graça nessa noite, ó Pai, por essa live. Nós te damos graça por tudo que nós iremos conhecer nessa noite, ó Pai. A tua palavra fala que nós perecemos porque nos falta conhecimento, ó Pai. E hoje nós teremos revelação da tua palavra, amém. Não com sensacionalismo, Pai, não com falácias, mas assim através da tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, usa-nos nessa noite, ó Pai, para trazer a revelação ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, continua compartilhando aí, vai lá no aviãozinho que tem na sua tela aí do seu telefone. Manda para todo mundo porque vai ser top. Hoje a nossa live, todo mundo sabe, é verdades sobre o inferno. Existem muitos mitos, existem muitas verdades sobre o inferno e que a gente fica debatendo. O inferno existe? O inferno não existe? O inferno é organizado? O inferno não é organizado? E hoje nós vamos responder todas essas perguntas. E eu queria nessa noite, pastor, já começar aqui, te fazendo uma pergunta. Assim, realmente o inferno ele existe no sentido literal? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas comentando: o inferno existe, o inferno existe. Fica aquele debate se existe ou não existe. Muitas pessoas falam que o inferno já é aqui onde nós estamos vivendo. Então eu queria te fazer essa primeira pergunta. E se o inferno
Se ele existe, eu queria também fazer dentro dessa pergunta uma outra pergunta. Se é Deus ou não quem decide quem vai para o céu ou para o inferno. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o inferno existe? Sim ou não? Se o inferno existe, é Deus que realmente decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Você poderia nos responder isso nessa noite, pastor? Vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui a primeira pergunta: o céu é real ou fictício? Então eu vou só te dar alguns dados aqui e você vai chegar à conclusão consumaz da literalidade de uma geografia de um lugar chamado inferno. A Bíblia adverte continuamente sobre um lugar chamado inferno. Se esse lugar não fosse real, não precisaria existir tantas advertências com relação a ele. Segunda questão, só no Novo Testamento tem 162 citações diretas a respeito do inferno. Dessas 162 citações diretas a respeito do inferno, 70 foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou desse lugar chamado inferno. Então, o inferno é um lugar real e literal. Senão, não havia centenas de advertências com relação ao lugar, não haveria 162 citações a respeito desse lugar só no Novo Testamento, e dessas 162, 70 foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez de maneira direta. Ok? Agora, pessoal que está em casa, presta atenção que eu vou me aprofundar aqui, porque no que tange a questão céu e inferno, nós não acreditamos no determinismo divino. Não é Deus que determina quem vai para o céu e nem quem vai para o inferno. Sabe por quê? Porque se fosse Deus que decidisse quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, Deus decidiria que todo mundo iria para o céu e nem o inferno existiria, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então a questão do céu e do inferno não é determinismo divino. O que decide céu e inferno são decisões que nós tomamos através das nossas escolhas e das nossas atitudes diante da verdade do Evangelho. E aí eu queria entrar com vocês que estão nos acompanhando. Nós não acreditamos no determinismo divino, ou seja, não é Deus que decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque se isso fosse decisão de Deus, ele decidiria que todo mundo fosse para o céu, porque Deus é amor. Logo, a questão do destino céu e inferno é pré-estabelecida de acordo com as minhas escolhas e as minhas atitudes diante da verdade do Evangelho. Como eu aceito, como eu me comporto, como eu creio, é que decide céu ou inferno. Agora, Marcos, sim, pode falar. E todo mundo que está em casa, isso aqui nós vamos chocar com aquela doutrina da predestinação. Pré é antes, destino, predestinação, predestino. Deus, na sua onisciência, ele tem o atributo de presciência. Aí, quando nós voltamos na Idade Média, nós encontramos duas escolas a respeito da presciência. Quais são as duas escolas? Você que está em casa já deve ter ouvido bastante. Calvinismo e arminianismo. João Calvino e Arminiano. Esses dois constroem doutrinas paradoxais na antiguidade a respeito do destino do ser humano após a morte. Então vamos ver o que basicamente o que creem os calvinistas. Eles creem que é Deus que determina quem vai para o céu e é Deus que determina quem vai para o inferno. Por exemplo, para você entender que está na sua casa, eu vou usar o meu exemplo e o exemplo do Marcos que está aqui conosco. Se Deus, na sua presciência, de acordo com o calvinismo, ele determinou que o Marcos vá para o céu, o Marcos pode beber, pode roubar, pode traficar, que ele pode fazer tudo de errado, que ele vai chegar no céu. Sim. Agora, se Deus predestinou eu, Anderson, para ir para o inferno, eu posso fazer tudo certo. Eu posso aceitar Jesus,
eu posso tomar santa ceia, eu posso me arrepender que o meu destino final vai ser o inferno. Isso é determinismo divino, que é uma crença do calvinismo. Diferente do arminianismo. O que os arminianistas acreditam? Que Deus, ele pode, por antemão, saber o futuro de cada pessoa, mas ele não interfere, porque ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Sim. Você pode ver ali no Jardim do Éden, quando o homem foi pecar, Deus havia dito antes para Adão que não deveria comer, mas no dia que Adão comeu, Deus não impediu. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Ou seja, nós cremos desta forma, somos arminianistas, cremos na teologia arminiana, que respeita, Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Ou seja, o inferno é um lugar literal. Porém, então existe o inferno como existe a literalidade do céu. Agora não é o determinismo divino. Deus não determina uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Deus nos deu o livre-arbítrio e as nossas escolhas, face às verdades do Evangelho, é que vai determinar se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Agora, Marcos e todo mundo que nos acompanha, presta atenção, Marcos e todo mundo. De Gênesis a Apocalipse, existem 7 palavras que traduzem o inferno. Quais são as 7 palavras que traduzem o inferno? Presta atenção: o Hades, o Seol, o Tártaro, o Tofete, o abismo, a sepultura e a Geena. Essas 7 palavras significa o mesmo lugar. Sim. É sinônimo do mesmo lugar. Está vendo a complexidade? Está vendo como que isso pode causar muita confusão? Olha, vou repetir para você que está em casa gravar: Hades, Seol, Tártaro, Tofete, abismo, sepultura e Geena. E por dificuldade de tradução da Bíblia, escrita grego, hebraico e aramaico, traduzida para o latim, depois para o inglês, para depois chegar ao português, muitas das vezes essas palavras são mal empregadas, trazendo uma má interpretação do texto das Sagradas Escrituras. Então, o inferno é literal, é o meu livre-arbítrio que vai decidir se eu vou para o céu ou para o inferno, e a Bíblia tem 7 palavras para designar o mesmo lugar que de maneira genérica chamamos de inferno. Que poderoso! Aí já viu como é que vai ser a nossa live hoje, né? Muito top. Então nós entendemos que o inferno ele existe no sentido literal. Sim. E nós entendemos também que não é Deus que define quem vai para o céu ou para o inferno, segundo aquilo que nós acreditamos. Sim. Que Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio e vai de acordo com aquilo que nós vivemos. Sim. Se você vive uma vida atrapalhada, obviamente você não vai para o céu. Então, vamos lá. Pastor, sim, eu queria te fazer uma outra pergunta que existe muitos mitos e verdade dentro dessa pergunta, que eu acho que é a dúvida de todo mundo que está nessa live. Qual que é? Qual seria a provável localização do inferno? Por quê, pastor? Muitas pessoas falam que o inferno está debaixo dos nossos pés. Muitas pessoas falam que o inferno ele está nas regiões celestiais. É. Aí fica essa dúvida. E tem outras pessoas que falam que o inferno já é aqui, como eu já vi gente falando. Três locais. Aí eu queria entender aonde está, qual é a localização do inferno, a provável localização do inferno. Então vamos lá, pessoal que está em casa, presta atenção. Eu vou ler agora Provérbios capítulo 15, versículo 24. Provérbios 15, 24, de acordo com a tradução de King James, diz o seguinte: a pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que é para cima. Assim evita a trilha do abismo que desce para baixo no inferno. Então observe que o caminho da vida é para cima e o abismo o abismo são para aqueles que escolheram descer para o inferno. Então a Bíblia coloca o céu para cima e o inferno para baixo.
Logo, a probabilidade da localização do inferno seja no interior da terra. Agora, por que no interior da terra? Não só porque Provérbios 15, 24 diz que o inferno é para baixo, não é só por isso não, mas porque os cientistas já encontraram no interior da terra substâncias que a Bíblia diz que existe no inferno, tal como fogo, enxofre e verme. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Agora você que está em casa, presta bastante atenção. Só para você poder ter uma ideia, o interior da terra é tão quente quanto a superfície do sol. O mesmo calor que existe lá no sol é o mesmo calor de fogo que existe no interior da... Só para ter ideia de escalas, nossa escala hoje é Celsius. Sim. Mas tem a segunda escala que é Fahrenheit. O interior da Terra tem 2.000 Fahrenheit, que equivale a 6.000 graus Celsius, que corresponde ao calor do Sol. Então a provável localização do inferno seria no interior da terra, uma vez que a Bíblia diz que o caminho do salvo é para cima e o caminho do inferno é para baixo, lembrando que já encontraram no interior da terra elementos que existem no inferno e a Bíblia cita, e o interior da terra é tão quente quanto a superfície do Sol. Poderoso isso aí. Tirou tudo. Agora então aqui, não é aqui. Não é aqui, tá descartado. Não é energia celestial. Não. E é debaixo da terra. Aí pessoal que está em casa, tem um ditado que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Esse ditado é meia verdade. Aqui se faz, aqui começa-se a pagar. O resto da conta se paga lá embaixo no inferno. Então, estamos notando isso aí, né? Pastor, você poderia repetir só para mim o Provérbios capítulo 15, versículo 24. Você também pode ir depois em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Beleza, porque eu gosto de dar o versículo para não ser coisa que a gente está falando na nossa cabeça. Outra coisa, pastor, que eu queria saber, uma outra curiosidade que eu tenho. O inferno, ele é um lugar desorganizado ou organizado? O inferno, ele tem divisões do inferno, o que seria assim, tem seções, que muitas pessoas falam, o inferno é bagunça. Ele tem organização, ele é organizado, ele é desorganizado. Existem seções, existem departamentos, não é, se é que nós podemos dizer assim, existem departamentos no inferno, pastor? Pessoal, presta atenção. O Marcos está entrando numa questão aqui muito importante. O inferno, ele tem 4 seções diferenciadas. E eu vou falar das 4 seções do inferno. Eu queria que você prestasse atenção. Vou falar do Hades, do Tártaro, do Tofete e da Geena. São 4 seções do inferno. Hades, Lucas 16, verso 23, diz assim: mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. A primeira seção do inferno chama-se Hades ou Seol. Hades no grego e Seol em hebraico. O que é o Hades? Aqui diz que no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. A primeira seção do inferno é o Hades. O Hades é uma espécie de inferno-prisão. Você que está em casa, presta atenção nisso. O Hades é a primeira repartição do inferno. É o inferno-prisão, onde todos os não salvos de todos os tempos estão em tormento, aguardando o momento do juízo final. Então a primeira seção do inferno é o Hades ou Seol. É o inferno-prisão, onde ficam todas as pessoas que morreram sem Jesus, aguardando o julgamento do juízo final. Sim. Segunda seção do inferno. Segunda seção do inferno é o Tártaro. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Presta atenção, você que está em casa. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo.
Então a segunda seção do inferno chama Tártaro. Lá não fica alma de pessoas, lá fica aprisionado os anjos caídos, os anjos que se rebelaram. E você que está aí, que não acompanhou a nossa live sobre angelologia, que é a doutrina dos anjos, pode acompanhar no nosso canal no YouTube, Pastor Castelo Branco. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Pastor Castelo Branco, que você vai ver lá uma aula tremenda que nós demos sobre a doutrina dos anjos, os anjos eleitos e os anjos rebelados, os anjos que caíram. Então aqui Pedro está dizendo que Deus não poupou os anjos que pecaram, porque eles se rebelaram, mas os lançou no inferno. Lembra que eu falei que a palavra inferno tem 7 significados? E aqui no original o inferno é Tártaro, ou seja, é a prisão dos anjos. Então, Hades ou Seol é a prisão das almas que morreram sem Cristo. E Tártaro é onde está preso os anjos que se rebelaram com Lúcifer. Agora presta atenção que você está em casa. Não adianta me perguntar por que tem anjo solto e anjo preso. Sabe por quê? Eu não posso me falar aonde que a Bíblia se silencia. A Bíblia não explica por que uns estão soltos e outros estão presos. Outra coisa, você que está em casa, não confunda anjo caído com demônio. Demônio é uma coisa, anjo caído é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Outro dia a gente pode fazer uma live só sobre demonologia, como fizemos de angiologia. Ok? Então estamos na segunda repartição do inferno. Sim. Primeiro, o Hades. Segundo, o Tártaro. O Hades é onde ficam as almas dos que morreram sem Cristo. Sim. O Tártaro, prisão dos anjos que se rebelaram contra Deus. Terceira separação do inferno é o Tofete. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz assim: lançou no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A palavra abismo aqui é Tofete. O que está acontecendo aqui? No final do período da grande tribulação, na batalha do Armagedon, na vitória de Cristo, ele vai prender o diabo por 1000 anos no abismo, no Tofete. Ele vai prender aquele que dá origem e fomenta todo o pecado na humanidade. Ou seja, o originalizador do pecado vai estar ausente durante o período milenar. Aonde que ele vai ser preso? No Tofete. Pegou? A quarta divisão do inferno é a Geena. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então presta bastante atenção. A Geena é o mesmo lugar do que lago de fogo e enxofre. Esse lugar ainda não foi inaugurado. Esse lugar só será inaugurado após o juízo final. Sim. Mas note uma coisa, Marcos, e note uma coisa, você que está em casa. Esse lugar é pior do que o inferno, porque diz a Bíblia que até o inferno vai ser lançado nele, que é o Hades. Então nós temos 4 repartições. Para você que está em casa achando que o inferno é uma bagunça, você está redondamente enganado. O inferno é um lugar extremamente organizado. Eu estou te dando 4 seções do inferno. O Hades, que é o Seol, o inferno prisão, sim, onde estão as almas de todos aqueles que morreram sem Cristo. Segundo, o Tártaro, que é a prisão dos anjos caídos e rebelados contra Deus. Terceiro, o Tofete, que é o abismo onde Jesus vai prender o diabo por 1000 anos para reinar 1000 anos sobre a face da terra. E a Geena, que é o lago de fogo e enxofre, aonde que o Hades, o Tártaro e o Tofete é lançado na Geena. Porém, a Geena não foi inaugurada como o Hades e o Seol e o Tofete. Não, só vai ser inaugurada a Geena, de lago de fogo e enxofre, depois do juízo final, aonde vai ser a segunda morte e a morte
eterna. Pegou? Peguei, você tá. Deu para entender os quatro As quatro coisas, deu para entender claramente. Claramente. Não tem, Isso desconstrói na nossa mente, Marcos, aquela ideia da bagunça. Todo mundo pensa que o inferno é um lugar assim, que quer ser bagunçado, que vai só queimar, mas tem até no inferno tem uma organização, né? Para a gente poder entender. Isso é muito importante. Vamos lá, pastor. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, que isso aqui é interessante também. Sim. Aonde na Bíblia nós podemos ver o que existe no inferno? Porque muitas pessoas têm essa dúvida: o que existe no inferno? No inferno só tem fogo, no inferno só tem enxofre, no você acabou de falar. Onde na Bíblia nós podemos ver? E outra coisa, quais são os elementos do inferno? Aonde nós vamos encontrar isso na palavra sobre o que existe no inferno e quais são os elementos do inferno? Onde na Bíblia nós podemos encontrar isso, pastor? Pessoal, vamos ler Marcos 9, 43 e 44, diz assim, 43, e se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a, pois é melhor entrar para a vida mutilado do que, possuindo as duas, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais apaga. Então, fogo. 44, naquele lugar, qual lugar? No inferno. Sim. Os teus vermes devoradores nunca morrem e as chamas nunca se apagam. Então, quais são os dois elementos que nós encontramos no inferno? De acordo com o Senhor Jesus, encontramos o fogo que não apaga e o bicho ou verme que não morre. Agora, pessoal, presta atenção no que significa o bicho que não morre e o fogo que não apaga. Significa o seguinte: o bicho que não morre representa o pecado e a corrupção da humanidade. E o fogo que não se apaga representa o juízo divino de Deus sobre o pecado do homem. Então, no inferno nós temos dois elementos: verme e fogo. Verme fala do pecado e da corrupção que nunca acabou, e o fogo fala do juízo e da ira de Deus contra o pecado do homem, que também não acaba nunca. Somente essas duas coisas. Nossa, você tá doido. Sabe, tem uma pessoa fazendo uma pergunta que vamos deixar para o final, ou você quer. Tem uma pessoa perguntando assim: qual que é o significado de quinto dos infernos? Queridos, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar. Vamos reservar as perguntas para o final. Sabe que o Marcos já tem as perguntas que ele vai me fazer aqui. São perguntas poderosas. Daqui a pouco eu vou responder como será o sofrimento no inferno, se vai ter sofrimento diferente ou não. Mas quinto dos infernos é apenas uma expressão popular para designar que a gente quer uma pessoa bem longe da gente, e se estiver no inferno, mais longe ainda. Como o senhor disse que o inferno tem 4 seções. É o Maraquita. Maraquita para ser pior ainda, né? Só uma brincadeira aqui, gente. Vamos lá. Para a gente descontrair. Pastor, em quais condições os ímpios estarão no inferno? Porque tem muitas pessoas que não acreditam no inferno, que eu já falei no começo. Sim. Muitas pessoas acham que já estão vivendo no inferno hoje. Então eu queria te fazer essa pergunta: em quais condições os ímpios estarão no inferno? Então, em qual condição? Queria que você que está em casa nos acompanhando prestasse bastante atenção. Sabe aquela pessoa que você conheceu? Sabe aquela pessoa que você pregou a palavra, ou aquela pessoa que converteu, batizou, mas desviou, e infelizmente essa pessoa morreu sem Jesus, ou morreu desviada, essa pessoa morreu na incredulidade? Eu vou te mostrar biblicamente agora, na palavra de Deus, em qual condições essa pessoa se encontra. Então, primeira condição da pessoa que morreu sem Jesus. Lucas 16, 23 diz assim: no Hades, nós já sabemos que é inferno, prisão, onde estão todas as pessoas que morreram sem Cristo até o juízo final, ok? Então no Hades, onde estava em tormentos, ele abriu
o olho para cima e observou Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Lucas 16 nos traz a parábola do rico e do Lázaro, ok? Sim. Muitas pessoas acham que isso só é uma parábola, mas não é uma parábola, porque está classificada como parábola a título de tradução, porque via de regra, parábola não tem nome próprio, e aqui tem nome próprio, que é o Lázaro. Então vamos lá, nós não tratamos como parábola, tratamos como literalidade do texto. Então nota que ele abriu os olhos no Hades em tormentos. Primeira condição da pessoa que morreu sem Jesus, primeira condição de uma pessoa que morreu desviada, morreu na incredulidade, ela vai imediatamente para o Hades, ou para o Seol, para o inferno prisão, e imediatamente essa pessoa entra em tormentos. Nota que está no plural, não é tormento. Lucas 16, 23, mas no Hades, inferno, prisão, onde estava em tormentos. O que significa a pluralidade da palavra? Tormento seria um tipo de sofrimento. Tormentos significa que a pessoa, vários. Então morreu sem Jesus, imediatamente vai para o inferno, prisão, e já entra em sofrimento. Segunda condição da pessoa que foi para o inferno, Lucas 16, 24, tudo na palavra, irmão, Lucas 16, 24, então gritou, quem que gritou? O Lázaro que tinha ido para o Hades, pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito com estas chamas. Então aqui nós temos o rico, agora que está no Hades, com sede. Não. Ele queria que molhasse que as pontas dos dedos de Lázaro para pôr na boca dele. Irmãos, inferno, a pessoa que morreu sem Jesus, ela continua com os sentidos ativos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Diz que ela está no inferno com sede. Com sede. Você já vai achar que vai esquentando, quer ver? Tormentos com sede. Terceira situação da pessoa que está no inferno. Mateus 22, verso 13 e 14. Olha o que Jesus disse naquele mesmo dia. Mateus 22, 13. Jesus disse, então ordenou ao rei e ao seu servo, amarrai de pés e mãos e lance-o fora às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dente. Então agora a pessoa que está no inferno está com mãos e pés amarrados, vai construindo na sua cabeça a condição da pessoa que vai para o inferno, vai construindo na sua cabeça se vale a pena ou não permanecer com Jesus. Olha o que está vivendo hoje as pessoas que não aceitaram o Evangelho e morreram, as que desviaram. Olha, estão sendo tormentadas, estão com sede, e diz Jesus em Mateus 22, 13, que eles estão com os pés e as mãos amarrados. Sabe o que significa isso? São refém, não há possibilidade de fuga, ninguém vai fugir do inferno. Então vai construindo, vai construindo. Agora eu vou pegar a quarta situação da pessoa no inferno, Marcos. E você que está em casa, presta atenção, que é a mais dolorosa de todas. A mais dolorosa de todas. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas aqui nessa passagem. Lucas 16, 27, 28 diz assim, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outro não consiga, tampouco passar de lá para o lado de cá. Diante disso suplicou, pai, então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Então o rico classifica o inferno como lugar terrível de sofrimento. Agora eu queria chamar a sua atenção que está em casa. As pessoas que forem para o inferno serão conscientes
memória e sentidos aguçados. Ele não estava morto? Sim. Morto sabe contar? Não. Mas ele diz que tinha 5 irmãos aqui na terra, que ele não queria que fosse para o lugar de sofrimento, no caso o inferno. Ou seja, em qual condição estarão as pessoas no inferno? Tormentadas, com sedes, amarrada com pé e mão e consciente do sofrimento lá no inferno. Irmão, presta atenção, você que está em casa. Se o inferno apagasse as nossas escolhas da terra, o sofrimento no inferno não se justificaria. Sim. Se a pessoa for para o inferno sem saber o porquê ela foi, como que ela teria consciência do sofrimento que ela está sendo imputada? Inclusive, diz alguém que o maior sofrimento é a dor de consciência. A pessoa que for para o inferno vai consciente que ela recusou Jesus. Quem for para o inferno vai consciente que se desviou do Evangelho. É por isso que a coisa é séria. O inferno é literal. Jesus fala 70 vezes sobre ele. O Novo Testamento fala 162 vezes. A provável localização é no interior da terra. É 6.000 graus a superfície do sol. Lá tem fogo que não se apaga, bicho que não morre. As pessoas estarão atormentadas, com sede, amarradas e conscientes. Peraí, vamos respirar. Calma. Vamos respirar depois disso aqui tudo. Calma, estou no meio. Vamos respirar aqui. Essa questão da consciência, que quando a pessoa estiver no meio, eu não, misericórdia. Quando a pessoa estiver no inferno, ela vai ter a consciência, vai lembrar daquilo que você falou do tormento. Ela vai lembrar do que ela fez aqui na terra para poder, ela vai estar pagando no inferno. Senão não justifica o sofrimento que ela está passando. Se a memória de quem for para o inferno for apagada, ela vai sofrer de quê? Se ela não lembra de nada. A mesma coisa é o céu. No céu também nós teremos plena consciência do que fizemos na terra. Porque hoje nós estamos falando do inferno, mas um dia a gente pode falar do céu. Fazer uma live só a respeito do céu. Por quê? Porque no céu nós vamos lembrar de tudo que nós fizemos na terra, para ter o gozo. Sim. Qual que é o gozo de receber o salário no final do mês? Saber que você trabalhou 30 dias. Sim. Então, aqui o rico diz assim, olha, manda alguém avisar meus 5 irmãos para não vir para o inferno. Ou o lugar de sofrimento, ou seja, o cara estava morto, mas ainda lembrava que ele tinha uma família. Quantos irmãos ele tinha? Sim, para poder avisar para não ter. E ele sabia que os irmãos dele iam para o inferno, porque os irmãos dele tinham a mesma conduta de vida como ele. Então eu quero dar uma palavra para você que está em casa. Decisão certa na hora errada vira decisão errada. Sim. Ele tinha que ter cuidado da família dele enquanto ele estava vivo. Ele tinha que ter se convertido enquanto ele estava vivo. Agora ele estava no inferno querendo se arrepender. Agora ele estava no inferno tentando cuidar da família dele. Ok? Mas agora era muito tarde. Então, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Quem está no inferno, quem morreu sem Jesus, quem morreu desviado, ele está atormentado, ele está com sede, ele está amarrado e ele está consciente do sofrimento. Mas não acabou não. Presta atenção que o chumbo grosso vem agora, Marcos. Tô te ouvindo. Presta atenção, pessoal. Tô te ouvindo. Vamos lá. Jesus disse que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Escuta isso, pessoal que está em casa. O único a fazer esta declaração foi o próprio Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus disse choro e ranger de dente? 7 vezes. Sim. 6 no livro de Mateus e 1 vez no livro de Lucas. Pegou? Jesus disse 7 vezes choro e ranger de dente. Só Jesus falou isso. Quantas vezes Jesus falou? 7 vezes. 6 no Mateus e 1 em Lucas. Sabe por que 7? Porque 7 na Bíblia é número de perfeição. Quando Jesus usa a expressão choro e ranger de dente no inferno, Jesus está querendo dizer que quem for para o inferno vai ser um sofrimento perfeito. Jesus amado! Presta atenção, gente! Vocês estão absorvendo tudo isso aí, gente? Aí, Marcos, peraí. Reflita. Olha o que eu escrevi. Reflita. Quem está em casa, reflita. Sobre a situação dos habitantes do inferno. Um lugar de fogo, enxofre, verme, junto com o diabo,
a besta, a morte, o falso profeta, homens e mulheres mais corruptos e perversos da história da humanidade, agora atormentados, com sede, amarrados, conscientes, sofrendo nas trevas, chorando e rangendo os dentes para sempre. Vocês estão vendo, né? Por isso que eu falei, pega papel e caneta. Isso aqui é muito poderoso. Então deixa eu deixar um recado para você aqui, para a gente poder continuar. Essa live aqui ela vai estar disponível no canal do Pastor Castelo Branco, no YouTube. Você vai lá, segue lá, ativa as notificações, que eu vou colocar essa live lá, porque é muita coisa para a gente absorver somente com esse pouquinho de tempo aqui. E a gente está correndo. Está correndo que daqui a pouco nós vamos fechar a live e vamos abrir outra. Olha para você ver como é que é poderoso isso aqui, irmãos. A gente precisa levar as coisas da Bíblia com mais seriedade. Com mais seriedade. Vamos caminhando aqui, pastor. Vamos caminhando. Eu queria, você já começou a falar aqui, só isso que já falou, já me trouxe grande temor. Grande temor. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. No inferno haverá sofrimento diferenciado ou todos sofrerão igual? Por exemplo, assim, vamos lá. Um cara matou, roubou, estupou, fez e aconteceu. Foi para o inferno. Ele vai ter um tratamento diferenciado ou todos que ali estão, todos que foram ali para o inferno sofrerão igual? Você sabe me responder essa pergunta? Sei. Pessoal, vão acompanhar aí, Lucas capítulo 12, verso 46 ao 48. Palavra de Deus, irmão, aqui não é eu que falo não, aqui quem fala são as Sagradas Escrituras. Olha o que diz: haverá ou não haverá sofrimento diferenciado no inferno? No inferno, uns sofrerão mais do que os outros? Olha o que está em Lucas, não sei se você nunca leu, Lucas 12, versículo 46 ao 48. Presta atenção, porque eu vou fazer a hermenêutica do texto. Olha, 46. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e no momento totalmente imprevisível. Aqui está falando do arrebatamento. Esse Senhor aqui é Kyrios, é Jesus. E esse servo aqui é qualquer um de nós, ou eu, ou Marcos, ou qualquer um de vocês que estão em casa e agora. Entretanto, o Senhor, o Kyrios daquele servo, eu e vocês, voltará no dia em que ele menos espera, num momento totalmente imprevisível, porque o arrebatamento dentro da escatologia é uma doutrina iminente. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pegou a visão? Aí ele diz assim, em que ele menos espera, no momento total imprevisível, e punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece, aqui tem mistério, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não se prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. Note que um que conhece recebe severo castigo. O que conhece pouco, mas também fez errado, vai receber castigo, mas pouco castigo. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então, quero dar uma palavra para você que está em casa. O inferno haverá sofrimento diferenciado. No inferno, uns sofrerão mais do que os outros. Eu queria que você me acompanhasse e entendesse o que eu vou falar agora. Marcos e pessoal que está em casa. Vamos lá. Pode ir. Imagina um profundo conhecedor dos mistérios de Deus se torna um incrédulo. O cara é conhecedor da vontade de Deus e desvia e se torna um incrédulo. E por julgamento justo, ele é condenado. Sim. Agora pega um homem simples, sem muito conhecimento de Deus, mas ele também faz coisa errada e por justo julgamento ele é condenado. É justo que os dois paguem a mesma pena? Claro que não. Cada um tem que pagar de acordo
com o que conhecia do seu Senhor. Vou dar o mesmo exemplo. Eu, Marcos, eu sou um profundo conhecedor da palavra de Deus. Aí eu me desvio e aí eu abandono Jesus e vou para o inferno. Aí tem o Marcos, que ainda não é um grande conhecedor, e aí ele faz coisas erradas que também merece ser punido, e aí ele vai ser punido igual eu que conheço? A Bíblia diz que eu serei muito mais punido e ele será punido mais pouco. Ou seja, quem for para o inferno vai ter sofrimento diferenciado. Aí, Marcos, presta atenção agora. Pessoal que está em casa, segura aí na cama, segura na cadeira. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Quem que conhece a vontade de Deus? É quem está no mundo ou quem está na igreja? Quem está na igreja, né? Eu estou te fazendo a pergunta para você que está em casa. Quem conhece mais da vontade de Deus? Quem está no mundo bebendo, fumando, drogando, traficando, prostituindo, ou eu e vocês que estamos na igreja? Lógico que quem conhece da vontade de Deus somos nós, os cristãos. Sim. Ou seja, o cristão, o crente que se desviar, ou o crente que não for para o céu, o crente que for para o inferno, ele vai sofrer muito mais do que o mundano. Sim. Os gritos mais horripilantes do inferno serão dados pelos desviados. Gente que um dia tomou santa ceia, gente que um dia desceu as águas do batismo, gente que um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas, se elas forem para o inferno, meu irmão, se elas desviarem, elas vão sofrer muito mais açoite do que quem está no mundo roubando, traficando. Meu irmão, não vale a pena. Você tem que permanecer firme, você não pode mudar a sua confissão de fé, ela é a perseverança que salvará a sua alma. Então, no inferno haverá sofrimento diferenciado, sim. Uns sofrerão mais do que os outros, quem sabe muito mais do que quem não sabe. Nós temos 13 minutos. Você acha que você consegue responder a nossa próxima pergunta em 13 minutos antes da live cair? Ou você prefere que a gente já abre outra live? Não dá para responder. Dá para responder? Então vamos lá, gente. Gente, ele vai responder mais uma pergunta aqui que eu vou fazer para ele, nosso pastor. E nós vamos derrubar a live, porque o Instagram só permite que nós tenhamos 1 hora. E aí nós vamos voltar. Quando a gente voltar, nós vamos começar a responder algumas perguntas. Beleza? Se você tiver dúvida aí, anota e manda para nós. Essa pergunta, você já viu tudo isso aí já. Essa pergunta para mim que é a mais interessante. Visto tudo isso, pastor, que o senhor já falou, de todas essas coisas, se realmente o céu, o inferno é literal, se realmente esse Deus é quem decide ou não, da localização, se o inferno é um lugar desorganizado, se a Bíblia mostra que existe, quais são os elementos, quais são as condições que os ímpios estarão no inferno. Se no inferno haverá sofrimento diferenciado, eu queria te perguntar, pastor, como então se livrar do inferno? Talvez a pessoa que está aqui na nossa live, uma pessoa é ímpia, é uma pessoa desviada, mas está participando da live, está aqui escutando, está lá em casa lá, ela está em casa assim, até pregada na cama, no sofá, na cadeira. Como se livrar então do inferno, pastor? Então vamos lá, pessoal. O inferno, no sentido de sofrimento, ele é eterno, como o céu, no sentido de felicidade, também será eterno. Então, como me livrar do sofrimento eterno e conquistar a felicidade eterna? Ou seja, existe apenas uma única maneira de se livrar do sofrimento eterno. Qual que é? Aceitando Jesus Cristo como nosso único, suficiente e absoluto e eterno Salvador. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Romanos 10, 8 diz: mas o que ela diz, a palavra está bem próxima de ti,
na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Que palavra é esta? Esta palavra é Jesus. Ele está na tua boca e no teu coração. Ele é a palavra da fé que nós temos pregado. Versículo 9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Então você tem no seu corpo dois órgãos de fé aqui. Você tem a boca e você tem o coração. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entra pelos seus ouvidos, a palavra de Deus é crida no seu coração, mas a palavra precisa ser confessada pela sua boca. Jesus só pode perdoar pecados confessados. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Kyrios, o Senhor, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, Jesus Cristo é o único que pode nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o seu reino de luz. Agora eu quero dar uma palavra para você que está em casa. Tem muita gente que levanta as suas mãos e aceita Jesus como seu Salvador, mas isso não é suficiente. É necessário receber e reconhecer Jesus como seu Senhor. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente com o nome escrito no livro de rol de membro de uma igreja, mas ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque Jesus não vai salvar ninguém que o tenha apenas como Salvador. Você tem que aceitá-lo como Salvador, mas também como Senhor. Salvador é aquele que te salva do inferno, e Senhor é aquele que governa a sua vida. Senhor é aquele que dirige as suas decisões. O único que pode nos resgatar do império das trevas é o Senhor, é Jesus Cristo. Então essa é a única maneira de se livrar do inferno. Jesus Cristo sendo Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Pessoal, presta atenção. Nós vamos ter que derrubar o sinal agora e chamar de novo, porque nós temos poucos minutos aqui, daqui 8 minutos, e eu queria que você mandasse perguntas. Presta atenção, pessoal. Eu sei que quando derruba e a gente volta, muita gente não volta. Aí ela para, ela perde, fica pelo meio. Mas sabendo disso, ainda temos alguns minutos, eu queria só te fazer uma convocação. Amanhã, às 18 horas, eu vou fazer outra live aqui no meu canal, Pastor Castelo Branco, no Instagram, Pastor Castelo Branco. Qual que é o tema da manhã? O que Deus está fazendo através do coronavírus? Espalha essa notícia, divulga para todo mundo. Amanhã eu vou responder através da Bíblia o que ninguém conseguiu te responder. O que Deus está fazendo através do coronavírus. Amanhã às 18 horas aqui no Instagram, Pastor Castelo Branco. Nossa live já está marcada amanhã, divulga para todo mundo, fala, ó, Pastor Castelo vai falar sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Eu vou te mostrar amanhã às 18 horas, nessa live poderosa que nós vamos fazer. E te pedir, nos siga aí no Instagram, Pastor Castelo Branco, nos siga também no YouTube, Pastor Castelo Branco. O Marcos vai derrubar o sinal agora e nós vamos voltar. E eu queria que você voltasse conosco com a sua pergunta, com a sua dúvida. Se a gente puder, nós vamos esclarecer. Pode derrubar e eu espero todos vocês.